Bom, Ana, temos aí, o Marcília vai poder explicar o que diabo tem de inconstitucionalidade no artigo 19 do Marco Civil da Internet, mas há o outro perigo, que é, bom, a gente tem esse movimento no STF, que é sempre uma corte de recursos do governo, sempre que perde no legislativo, e o STF está sempre ali pronto a atender ao que o Brasil do PT solicita, mas a gente sabe também que já há uma minuta, né, feita pelo Ministério da Justiça de um novo PL da censura. Já está com o Lula no Palácio do Planalto, as informações são de que estão esperando a aprovação da PEC da Segurança Pública para depois colocar esta porcaria de novo para votação. Lembrando que aquele PL 2630, o outro original, o PL da censura, a pressão foi tanta que passou a urgência, mas não foi a votação, Ana. Passou a urgência com a preocupação de proteger as crianças e aí depois a preocupação com as crianças acabou, ou seja, não tinha preocupação nenhuma com criança, com violência, nada disso. Era censura e mordaça que eles queriam mesmo. Agora, eles não têm medo de desinformação ou de mentira, até porque mentira existe desde que o mundo é mundo. Discursos que você não gosta, eles existem desde que o mundo é mundo, e, na verdade, a liberdade de expressão é você proteger exatamente os discursos que você não gosta, porque é muito fácil eu sentar na poltrona e proteger o que o professor André Marcília fala, o que o Lacombe fala, o que o Constantino fala, e não proteger exatamente as bobagens que o Lula fala, as mentiras que o Lula fala. É até o oposto. Nós queremos mais é que falem, porque você combate mentira, desinformação, narrativas, distorção, você combate isso com mais liberdade e não com menos liberdade. O perigo disso tudo, Lacombe, é que dentro do contexto ali do Toffoli, né, do discurso dele, ele trouxe alguns pontos. Eu fiquei ali um tempão assistindo isso, tomei os meus antiácidos e fiquei assistindo. É que ele colocou 12 pontos ali da preocupação dele em relação, né, à discussão toda em cima do artigo 19, e tem uns pontos ali que eles são muito preocupantes porque eles são um balaio aberto, que eles podem jogar absolutamente tudo dentro desse balaio e derrubar perfis e não apenas posts, né, postagens, mas perfis inteiros, porque ali, ó, tem nos pontos que o Toffoli traz, ele traz algumas coisas que nossas legislações já abrangem esses pontos, que violação contra a mulher, infração sanitária, tráfico de pessoas, incitação ou ameaça à prática de violência física ou sexual, violência contra a criança, adolescentes e vulneráveis, racismo. Tudo isso, nós já temos legislações para isso. Só que aí ele coloca ali crimes contra o Estado Democrático de Direito, só. Mas do que ele está falando? De que crime contra o Estado Democrático de Direito? Ele não pode simplesmente jogar crimes contra o Estado Democrático de Direito e deixar esse balaio aberto. Depois ele coloca ali divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação à violência física, à ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis. Não fala especificamente o que, né? Se são palavras, se são atos. E aí vem um ponto que é para a gente ficar de cabelo em pé. Divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, com potencial para causar danos, segurem-se, ao equilíbrio do pleito ou integridade do processo eleitoral. Olha onde eles estão chegando, onde eles querem ir. Eles querem colocar isso para 2016. Olha, isso aqui que você postou é notoriamente inverídico, é gravemente descontextualizado. Isso aqui tem potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito. O que é isso?
Você ter um debate acirrado nas redes sociais, questionando coisas legítimas sobre a nossa eleição, sobre algum candidato, é potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou integridade do processo eleitoral? Isso aqui não é um balaio aberto. Isso aqui é um buraco negro. Vai caber absolutamente tudo que eles quiserem para censurar a direita no Brasil, para censurar candidatos, para censurar apoiadores, influenciadores, imprensa. Lembram? Use a criatividade. Eles vão usar muito a criatividade nesse ponto aqui. E para finalizar, Lacombe, eles falam tanto dos Estados Unidos, da Constituição americana. Flávio Dino vive falando dos Estados Unidos, da Constituição americana e da Suprema Corte americana. E a gente fala tanto da primeira emenda à Constituição americana, que todos nós no Brasil já sabemos que a primeira emenda à Constituição americana protege exatamente a liberdade de expressão, de peticionar o governo, enfim. Mas a primeira emenda também proíbe o Congresso de fazer leis para sufocar a liberdade de expressão. Não protege só a liberdade de expressão. Aqui o cidadão pode falar A, B ou C, que no Brasil pode ser configurado como discurso de ódio. Aqui nos Estados Unidos, a primeira emenda diz que o Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de, e aí vem, estabelecimento de religião, livre exercício da religião, restringir liberdade de expressão, etc. Portanto, é muito preocupante. Nós precisamos ficar em cima, porque uma vez que eles passem esses balaios todos abertos aqui, qualquer coisa que nós dissermos vai ser configurado como discurso de ódio. E aí o discurso de ódio é ódio às mentiras que eles querem falar o tempo todo. Marcília, a gente sabe que a nossa Constituição ela dá margem a muita interpretação, né? Ela é uma oportunidade para a militância de alguma forma. Então, qual é a base para a discussão sobre constitucionalidade desse artigo 19? Quais são os riscos envolvidos se esse artigo, pelo andar da carruagem aí 3-1, se esse artigo for derrubado, o que a gente pode ter pela frente? Lacombe, esse é um bom ponto de partida. A Constituição ela dá margem, mas ela não é a culpada de tudo o que acontece no Brasil, como os próprios ministros do STF vira e mexe dizem, né? Ah não, a gente está aqui julgando muita coisa, é porque a Constituição é a culpada. Ah não, a gente julga muito recurso, é porque as pessoas recorrem muito. Nunca é culpa deles, né? Eles sempre culpam todo mundo menos eles. A Constituição ela é um texto, e todo texto é interpretável. E quando eles interpretam de tal modo que eles possam tudo, claro que a culpa não é da Constituição. Eles precisam ter autocontenção, eles precisam saber que o papel deles não pode exorbitar. Não é verdade do Barroso, não é verdade quando ele diz que eles não estão legislando e que eles têm que julgar, afinal de contas, os recursos chegaram lá. Os recursos chegaram lá, maravilha. Agora, isso não se... E eles têm que julgar mesmo quando chegam lá. Mas nem sempre, porque tem uma figura chamada, dentro da possibilidade de você acolher ou não o julgamento de um recurso, eles podem dizer que isso daqui, um recurso tem ou não repercussão geral, que esse é o conceito que faz com que o seu recurso suba ou não para o STF. Se eles tivessem que julgar tudo, se essa fosse a grande justificativa, então todo mundo que acionasse o STF, que tentasse recorrer ao STF, teria o seu caso julgado. Vê se eles julgam o caso de todo mundo que chega lá. Vê se eles julgam todo mundo que chega lá. Não, eles escolhem, assim como na Suprema Corte norte-americana, que eles escolhem os casos, que eles entendem que tem essa expressão, repercussão geral. Ou seja, eles não precisam escolher tudo. Então isso já está errado, não é verdade. Segundo, que eles não precisam, ainda que tivessem que julgar, eles não precisam legislar ao julgar. Quando você julga, por exemplo, um recurso,
você pode fazer uma escolha dizendo assim, olha, a gente vai só até esse ponto, ou a gente vai entender que isso é inconstitucional. Eu gostei, foi bem elucidativa a fala do Toffoli no vídeo que foi mostrado, porque o Toffoli diz assim, a gente não está aqui, é que o Toffoli se perde um pouco, mas com isso ele também se expõe de forma didática o que está na mesa. Ele diz assim, não, a gente só está vendo aqui quando começa a responsabilidade das plataformas. Porque e aí diz ele, porque o artigo 19 diz que a responsabilidade começa depois que uma decisão judicial não é cumprida. Bom, então, se o artigo 19 diz, eles não precisam julgar quando começa a responsabilidade das plataformas, porque isso já foi feito pelo Congresso. Quando, há 11 anos atrás, o Marco Civil da Internet veio à luz. Em 2014, o Marco Civil, desde 2014 o Marco Civil existe. Agora é que o artigo 19 passou a ser tido ou visto como inconstitucional, então ele ficou 11 anos constitucional. Agora eles descobriram que o artigo é inconstitucional. Isso é uma completa loucura, não faz nenhum sentido esse argumento. Se o próprio Congresso, no Marco Civil, disse que que a responsabilidade, escolheu por nós, que a responsabilidade começava quando uma plataforma, depois de uma decisão judicial, não cumprisse a ordem, está decidido. Quando o recurso subiu para o STF, esses recursos que agora estão em julgamento, eles deveriam olhar e falar assim, peraí, a gente tem uma lei, essa lei já diz onde começa a responsabilidade, não é conosco, isso é com o Congresso. Julgamos esse recurso inapto para seguir, ponto. É simples. Então eles precisam julgar, mas não precisam regular. E aí entra esse ponto que a Ana muito bem disse da subjetividade. Eu sempre digo, a subjetividade é a mãe da censura. E a gente tem aqui uma imensa subjetividade a respeito de conceitos como antidemocracia, como terrorismo, como, enfim, tudo isso eles querem que seja entregue para as plataformas dizerem se é lícito ou ilícito sem uma decisão judicial. É óbvio que a plataforma, um robô, na iminência de errar e ser multado, vai preferir tirar tudo do ar. O certo ou errado, o duvidoso, sobretudo, e com isso censurar todo mundo. E aí, como você também me disse inicialmente, tem um ponto político nessa história já sendo incubado, que é o projeto de lei do próprio governo, que quer colocar um órgão do executivo, e eu não sei nem se não será a tal da AGU, como um xerife das redes. E esse órgão, segundo o projeto do governo, poderia inclusive suspender as plataformas sem decisão judicial. Olha onde nós estamos. Você pode ter uma rede suspensa no Brasil sem decisão judicial se esse projeto do governo for adiante. Então, é mais ou menos assim, o STF esboça e o governo depois chuta para o gol, termina o projeto. E aí, Lacombe, para finalizar, o que me espanta é que nós não temos, eu pelo menos não estou vendo, a oposição se posicionar em relação a isso. Eu acho que é hora da oposição entender que a regulação é um fato. Ela já está na mesa, não vai deixar de acontecer. Então, é necessário que a oposição comece a criar projetos alternativos para contingenciar os prejuízos que virão, seja com a regulação do STF, seja com a ambição do próprio governo de depois se tornar o xerife das redes. Pela informação que circula, Marcília, a autoridade censória, a autoridade governamental que vai censurar será a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, pelo menos é o que está na minuta. Mais stalinista que isso não tem, né? Eles queriam lá atrás que fosse a Anatel, né? Eles vão só modulando o problema.